Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um NS Podcast. Meu nome é Iago Anon e antes da gente começar a conversa, vocês já estão habituados essa semana, que estou fazendo toda vez esta mesma chamada, sem tanta criatividade assim, já estamos no quarto episódio da semana. Primeiro eu vou fazer os agradecimentos de sempre, vocês aí do outro lado já estão acostumados, ao SEV. O SEV é um grande parceiro e apoiador aqui do NS Podcast. Em especial a figura do professor Laércio Pereira também, né, obviamente, é um dos caras que auxiliaram, né, e contribuíram na elaboração desse podcast, na idealização desse podcast, então sempre é bom te fazer esse agradecimento inicial. E também, eu vou fazer o mesmo comentário que eu faço todo início de entrevista essa semana, André, que se eu não coloco na tela o nome, eu não sei falar, porque eu sou péssimo, eu não consigo fazer uma citação sequer num trabalho científico, é horrível a situação. Então, essa semana do NS Podcast é uma semana especial. Então, uma semana especial. A gente geralmente vai ter entrevistas aqui toda semana, de segunda e quinta-feira, às 18, lançamento, depois fica eternizado no YouTube, nesse grande mundo do YouTube, mas essa semana em específico a gente vai ter semana cheia, segunda a sexta-feira. Então, assim, por que, Iago? Porque temos ao longo dessa semana dois congressos ao mesmo tempo, rolando de forma simultânea, o 12º Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura e também o 6º Congresso Internacional de Atividade de Aventura. Então, assim, poxa, Iago, tô curioso, quero ver mais, vai ter uma parte online, a gente está super interessado. Tem todos os links abaixo na descrição para vocês acessarem, tá? Deem uma olhada em quem vai participar. É sempre muito legal vocês estarem por dentro dos diferentes momentos que a gente vai ter de compartilhar informação, trocar ideia da nossa área, e isso é sempre muito legal na educação física, em todas as áreas de maneira geral. E agora sim, após esse momento merchandising, que faz parte de todo o podcast, ainda falta minha propaganda da iFood ainda para eu completar o cenário completo, fica aí a dica para o pessoal, quem tiver contato sempre é bom mandar. A gente vai agora sim, de fato, para a nossa conversa, e eu vou fazer já um agradecimento inicial. Estou fazendo isso a todos os convidados, porque todos tiveram a mesma disponibilidade de aceitar de bate-pronto. Sei que a agenda é corrida, sei quanto é complicado, aceitar ainda mais quando você recebe um WhatsApp falando que vai durar 1 hora e pouco. Eu sei o quanto é complicado, mas vocês aceitaram de bate-pronto, eu agradeço muito o aceite do convite e vou direto à minha primeira pergunta, que é a pergunta padrão para a gente iniciar a nossa conversa, que é, Andréia, para além do Lattes, quem é você? Bom, eu sou uma apaixonada por esporte de aventura, natureza e animais. Adoro desenho, adoro desenhar, bons livros e bons filmes. Sempre procuro na minha rotina estar escutando boas músicas, vendo bons filmes, estar frequentando locais aprazíveis, no caso aqui, né, a região onde eu moro, que é Santa Teresa no Espírito Santo, fazendo trilhas. Adoro animais, tenho 2 cachorras que são as minhas paixões, namoro, e é isso. Essa é a Andréia fora do Lattes, né? A Andréia que você vai encontrar andando de bicicleta, agora não tanto que os meus joelhos estão meio machucados, fazendo uma trilha, procurando uma cachoeira, é isso. Excelente. E, André, eu sempre gosto de começar as conversas aqui por um lado da infância, que eu tenho a sensação, e às vezes ao longo das conversas tem me confirmado essa sensação, de que boa parte do que a gente faz hoje tem muito link com as coisas que a gente fazia quando a gente era criança, né? Muito link com as coisas que a gente aprendeu a gostar. Como que era a Andréia pequena, criança? Você era uma pessoa já mais agitada? Você era aquela pessoa mais tímida? Como que como você era de fato? A minha terapeuta fala que para conhecer, né, alguém, você tem que debater os gostos da infância. A Andréa pequena era uma criança que gostava de desenhar, que amava cachorro, que pegava restos de comida e dava para os cachorros na rua,
e que já gostava de ambientes naturais. Isso tem muito a ver com a minha família, né? Que embora com poucos recursos, sempre nos dias de domingo era dedicado um passeio de bike ou algum parque da cidade. Na época eu morava em Resende, então meu irmão e minha mãe sempre me levavam a gente. Então você cresce com isso, né? Você cresce tendo gosto, alguns que eu acho que você já nasce, porque eu não me recordo influência, e outros que você vai desenvolvendo, né? É tanto pelo esporte em si, né? Tá jogando bola, tá andando num lugar verde, tá indo visitar uma cachoeira. Então isso tem muito de fato, Iago, a minha base familiar que sempre, volto a dizer, com poucos recursos, mas sempre tentou garantir esses espaços de convívio nesses ambientes, nesses meios, né? Eu tenho 45 anos, então a minha infância se deu no final da década de 70 e nos anos 80, um ano que a gente tem que entender que a ditadura ainda vigorava e que existia uma certa limitações de locais, embora muita gente ache que seja mentira, não é, né? Mas eu não tenho do que negar, né? Embora fosse garantido para mim esses espaços, eu morava em Resende, já era uma cidade de médio porte, então eu não tinha tanto acesso a brincadeiras de ruas. Então, os meus programas eram mais restritos realmente às propostas da minha família, e na figura do meu irmão e da minha mãe. E com isso a gente repercute, né? A gente vai, obviamente, depois de uma certa idade, você escolhe, né, mais ou menos aquilo que você tem identidade maior ou não, e muda também, porque a lei da vida é a mudança. Mas eu, nesse tripé de animal, natureza e esportes, eu me mantenho até hoje. Esse é um ponto interessante, porque acho que muita gente que foi para a área da educação física de maneira geral tem uma questão da vivência esportiva muito ligada às relações, né, de base, né? A gente vê muitas histórias do garoto que ia jogar bola porque o pai acompanhava na grade, da menina, aí eu estou fazendo os estereótipos mesmo de propósito, né? Sim. Da menina que ia na ginástica junto com a mãe tinha o sonho e passou para ela. Então, assim, a gente percebe uma influência muito grande desse ambiente de inclusão, né? Um ambiente confortável, né? Que a gente acaba ficando ali na infância. E quando você parte desse ponto, desse ambiente confortável, né? Dessa sensação, quando que você percebeu que isso podia ser a tua profissão, de fato? Assim, quando que você fala assim, poxa, agora eu vou pegar essa paixão que eu tenho, essas 3 paixões que eu tenho, e vou passar para cá? É importante falar que essa base, como você diz aí, ela vai determinar, né? Se eu pudesse dar um conselho a quem está vendo essa live, independente, né, e parabenizar também a toda a organização do Congresso Brasileiro, Congresso Internacional, Laércio, Juliano, Kleber, né, e todos esses autores que desde a década de 90 têm se debruçado, é muito importante dar destaque. Mas se eu fosse falar, né, se eu fosse dar um destaque, eu penso que é muito interessante que os pais da gente querem para a gente, mas ninguém vive a nossa vida. Mas acaba que influencia. Então, no meu caso, o meu irmão mais velho sempre jogou vôlei. E aí eu me apaixonei pelo vôlei. E aí eu queria, quando começou a chegar na época do vestibular, né, na época não tinha tanto acesso assim, tá, gente? Era a década de 90, governo PSDB, e não era nada acessível em relação a estudos, essas coisas, a gente tem que ponderar essas questões. Eu me vi na necessidade de passar numa federal, e o que eu vou fazer? E por incrível que pareça, embora hoje eu seja formada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa e tenha mestrado na parte de lazer pela Unicamp, eu, até os 45 do segundo tempo, eu fiquei muito entre veterinária e educação física. E porque eu tenho uma paixão assim enorme por animais, né, a causa animal, enfim. Mas aí eu tinha um professor no cursinho, Alexandre, e ele, de 1995, que ele falou assim, André, se você gosta de educação física e veterinária, Viçosa tem os 2 cursos. E aí eu lembro que ele me deu um flyer de Viçosa, quem conhece a UFV sabe que o campus é lindíssimo, sem demérito Estou aos aqui nesse demais. momento. É Lindíssimo mesmo. uma boa feviana vai falar que, olha, não tem o que falar. E cresceu e permanece a beleza. E aí eu entrei e falei assim, bom, tem que escolher.
como eu já jogava essa vivência, então eu fui para aquilo que me era mais cotidiano. E entrei na educação física achando que ia ser técnica de vôlei, tá, gente? Embora hoje em dia eu lecione também a parte de esportes, né, no ensino superior onde eu estou, mas eu fui por um caminho totalmente, tanto que o meu mestrado foi na área de lazer, né? E aí são as boas surpresas da vida. Mas se eu falar que eu tinha certeza e de influência pelos meus pais, não tinha. Eu acho que foi mais uma influência por parte do meu irmão mais velho, mas que nunca também me determinou. E meus pais, embora tivessem muito pouco estudo, nunca acharam ruim ter uma filha professora, né? O que é isso, né? É importante dizer, você faz o vestibular, o pessoal, passou em medicina, passou em engenharia, passou em professor. Essa desvalorização que acontece nas últimas décadas deve ser encaminhado, né? O professor receber mal, isso é uma questão de políticas, né? Não é porque a profissão é ruim, são as condições de trabalho que têm que ser repensadas, toda uma política de uma carreira acadêmica. Eu estou falando aí, gente, nas redes municipais e estaduais. Ensino superior, hoje em dia, a gente sabe também que tem as suas lutas, né? Tanto na parte federal, como estadual, como na privada, mas é muito bonito ser professor, sim. E por que não? Por que não parabenizar um licenciado que optou em fazer uma química, uma biologia, né? Então, eu também tive que conviver com isso, tá, Iago? Com uma questão de que, pô, você é tão inteligente, você vai fazer educação física, você vai ser professora? Sim, e eu vou ser professora, e não me arrependo. Hoje em dia, eu digo apenas, hoje em dia, com várias coisas, e é muito natural, que eu não penso em fazer uma outra graduação. Às vezes eu até penso em pensar no doutorado também, que acabou que eu não, fora o mestrado, eu fiz uma especialização depois, mas não fiz o doutorado ainda. Mas eu penso que hoje você pode fazer, né, algo e sem problema nenhum, se você quiser mudar, faça outro curso, faça outra graduação, não se coloque numa caixinha, né, porque ninguém vai viver a sua vida por você. Então, resumidamente falando, em questão da minha escolha, foi isso, mas eu não estou aqui falando com vocês, quase que eu estou no Congresso de Medicina Veterinária. Isso é um ponto importante, eu até comentei com os demais colegas que passaram aqui, né, ao longo da semana, que esse projeto está muito no início ainda, o NS Podcast está muito no início, mas eu imagino que ele vai atingir diversos públicos. Então, assim, eu imagino que vai atingir o pessoal que estava no congresso interessado em ouvir vocês. Eu acho que ele vai atingir o pessoal da educação física de maneira geral, mas ele vai atingir aquele menino ou menina de 16, 17 anos que está na porta do vestibular e fala, caramba, o que eu vou fazer da vida? E aquela dúvida corroendo, ele vai buscar informação onde tem e vai buscar conhecer os profissionais da área, né, especificamente. Ele vai buscar ter acesso a algumas informações a mais. E eu acho muito importante ter esses relatos, porque é justamente o que a gente passa, né, de fato. A pessoa que escolhe a educação física, ela, assim, você vê um ar de incerteza na cabeça de cada um que ouve essa informação, que é grande. Você fala, pô, escolhi educação física. Ah, legal. Epa, bacana, hein? Você pensou em outras coisas? Assim, tem uma vaga B, alguma coisa assim? Existe um preconceito, né, em relação à área. E um preconceito também. E mais uma coisa que eu penso, Iago, desculpe te interromper, se eu não valorizo aquilo que eu escolho, não é do outro. Eu não tenho que ficar. Na nossa vida, principalmente nesse último século, né, nesse momento que a gente, último século, nessa relação, nesse momento que a gente está vivendo, as coisas são muito líquidas, a gente vive muito para os outros. E acho que você tem que ser autêntico naquilo que você quer. Olha, eu quero ser professor e vou ser professor, sim. Né? Entendo que a gente tem uma necessidade de aceitação dos outros, mas isso vem com o tempo. E aí eu quero fazer duas ressalvas. O mercado, a todo momento, quer que um menino de 17 anos já determine o que ele vai fazer o resto da vida. Por isso que eu dou a ressalva. Faça outro curso. Ou fica 1 ano, 2 anos trabalhando, vai conhecer as coisas para depois fazer. Só que muitas vezes você não tem opção, né? Somente o Enem está aí, fez Enem, passou, e é isso. Você vai entrando numa bolha. E outra coisa que eu acho interessante assim, falar em relação a essas escolhas, a educação física paga bem sim. Tá? O Adilson Oséias, que é professor, né, já aposentado da Universidade Federal de Viçosa, eu lembro, foi meu professor, ele falava claramente, olha, o mercado seleciona. De modo que, realmente, o local onde você vai escolher para fazer a sua formação é fundamental, mas no final é você.
Então, se eu não tenho compromisso durante a minha formação, entendo que às vezes são coisas de maturidade. Se eu levo, entre aspas, desculpa, gente, mas tem que falar esse termo, nas coxas, né? Faço de qualquer maneira, realmente você não entenda que o mercado, do jeito que está, também vai te abraçar, porque existe um mercado para o bom e para o mau profissional. Hoje em dia, a parte de bacharelado em educação física, né, Iago, ela é considerada uma das 10 mais proeminentes, principalmente com a entrada do profissional na área da saúde. A parte escolar de licenciatura, ela é muito ampla. Estou falando aqui do Espírito Santo, hoje em dia existem várias possibilidades. E entendo que ninguém tem que fazer educação física por amor. Eu acho que tem que ter qualquer profissão com amor, com afeto, entendendo das leis trabalhistas também, né? Porque não é, não é assim, a gente tem que entender o meu papel enquanto empregado, o meu papel enquanto empregador, e não abrir mão de direitos, que isso é muito importante. Mas eu penso que muita gente, às vezes, tem um preconceito sem conhecer o que esse profissional, hoje em dia, no século XXI, tem feito, né? E é necessária uma desconstrução. Se a gente for retomar a década de 20 e 30, ser professor era uma honra, né? De pagamento. A questão é que no Brasil existe uma política de desmonte da nossa educação, principalmente a gratuita, em que a desvalorização desse profissional e as políticas de formação, embora se lute aí em várias instâncias, elas minam de maneira que é isso. Você vai fazer educação? Você não pensou outra coisa? Então fica para reflexão aí. Talvez essa minha fala não alcance as pessoas de 16, 17 anos. Mas eu penso as escolas, principalmente que têm o ensino médio, elas têm que começar a tratar com carinho também, colocar num debate um pouco mais qualificado essa função. Eu não preciso usar um jaleco para ter uma importância social, tá, gente? Desculpa não, desconfiem desses discursos fáceis, tá bom? É isso que eu teria que ponderar, tá? Nisso aí que você falou. Não, e tá absolutamente correto, porque a gente acaba entrando numa máquina. Então, e é uma máquina que te vende coisas. A gente tem que lembrar que as coisas são vendáveis. Então, assim, eu falo, poxa, você com 17 anos tem que resolver a vida. Aí eu te coloco um curso de graduação. Quando você acabar o curso de graduação, vai ter alguém que vai falar, olha, pô, que bom que você fez, que legal, parabéns para você, mas para você ser completo, você precisa de uma especialização. Isso. Aí vão te vender especialização. Quando acabar a especialização, alguém vai falar, poxa, mas você fez especialização, mas você não fez um mestrado. E aí vão te vender o mestrado. E aí, quando acabar o mestrado, doutorado, pós-doc, e assim vai pela frente. Isso pensando numa carreira, obviamente, acadêmica, né? Indo para o lado mais acadêmico, mas o mercado de trabalho em si também vai te fazer isso. São os cursos toda hora que você vai ter que fazer. Se você não fizer, você está fora do mercado, você está fora da situação toda. Tem que atualizar, né? Que é uma necessidade. Mas... Sim, mas o grande ponto é a reflexão. É você não sair consumindo qualquer coisa, fazendo qualquer coisa por qualquer motivo. É você ter um propósito, né? Você ter uma... não adianta eu fazer qualquer especialização. Pesquise qual você quer, como você quer, aonde, quais são os professores. Perfeito, perfeito. Hoje em dia, a educação a nível de graduação no ensino superior é preocupante, né? Na educação física, como tem se formado as estruturas formativas, nada contra a metodologia EAD, mas a maneira como ela tem sido feita em algumas instituições, isso é uma coisa preocupante com esses profissionais, não só da área de educação física. Quando se trata de especialização, principalmente a nível não só acadêmico, mas a nível também de quem vai trabalhar, por exemplo, em escolas na rede, aí eu estou falando licenciado, tomem muito cuidado, porque a questão de falsificação de diplomas, a questão de um conhecimento que não vai vir, porque, veja, hoje em dia, eu observo algo que não se valoriza o processo, mas ao fim. E a gente tem que entender que educação requer um pouco de esforço, e muitas vezes é um processo que é trabalhoso, mas para que você chegue a um final que te qualifique, que você consiga buscar outras formas, mas que vocês tenham os elementos básicos. Não é só ter papel. Ah, mas André, mas no concurso eu tenho que ter tantas coisas. Sim, eu estou ciente disso. Tantas coisas que eu quero dizer, tantos diplomas. E aí, se eu não conseguir gerar... Mas aí é que eu falo que os nossos políticos, nossas autoridades, e aí nas outras frentes, têm que rever esse processo. Porque hoje em dia vira-se uma compra de diplomas, que é uma coisa assim que você separa tanto a nível de graduação, Iago,
como a nível também de especialização, mestrados. Então, é preciso depurar. É preciso entender, obviamente, aí entendendo uma população, né, que nesses últimos anos tem sendo apresentada na mesa restrita, abaixo da linha de miséria novamente, o que é um caminhar para trás assim, que a gente surreal. A gente tem que entender que nem todo mundo tem acesso. E aí, novamente, a fazer uma especialização, novamente, as políticas públicas têm que dar elementos para que essas pessoas tenham acesso quando elas não conseguem, né, arcar com o ônus disso. Então, é isso, é uma engrenagem que, para funcionar, e ela não quer quebrar. Ela não quer quebrar, tá, gente? Ela quer se manter e fazer com que a gente acredite que é assim que tem sido feito. Muita gente fala de saúde mental, né, Iago, agora pós-pandemia. Mas se a gente for analisar, a nossa saúde mental já tem sido bombardeada nos últimos 20 anos. Com essa produção, com eu tenho que fazer as coisas, e eu tenho que fazer rápido, e eu tenho que fazer de qualquer jeito, eu tenho que dar conta de tudo. Não, você não tem que dar conta de tudo. A questão é que o mercado te coloca com uma obrigação de vou dar conta de tudo, e se você não der conta de tudo, você fica para trás. E aí, o que você faz? Então, tipo, eu sei que não é fácil, tá, gente? Eu estou problematizando e eu passo por isso também. Né? Eu tenho 22 anos no mercado de trabalho e não tá fácil para ninguém. Mas eu penso que esses espaços aqui também são espaços de denúncia e que a gente possa minimamente refletir sobre isso. Minha cachorra tá latindo ao fundo, tá, gente? Eu tenho duas. À vontade. Eu falei, ontem eu fiz a conversa, eram 9 horas da noite que a gente marcou. Quer um cafezinho, Iago? Eu tomei umas 3 xícaras hoje. Já vou pedir licença aqui, tá não, frio aqui. Você só vai me fazer passar inveja, só. De resto, tá tudo tranquilo. A gente marca um presencial. Eu concordo. Aliás, eu vou fazer outra propaganda no meio. Quem não teve a oportunidade, café e um Trento, aquele dark, é uma coisa maravilhosa para você ter na vida. É uma experiência assim única. Um Trento dark e um café bem feito. Eu acho que o grande ponto que fica, e eu concordo plenamente contigo, voltando ao ponto, né? A gente, primeiro, e aí eu vou fazer só um adendo à tua fala que eu acho importante. Quando a gente fala de política, né, de política pública, tudo, a gente, por vezes, principalmente quem está chegando agora no debate, vai acabar pensando muito na figura do político. Sim. Na figura do cara que está ali na TV, na internet, falando em nome de uma causa, em nome de um partido, em nome de um Estado, de um governo, enfim, de alguma coisa desse sentido. Mas tem um outro ponto que é muito importante, que é lembrar que a atuação política cabe a todo mundo. Perfeito. Então, assim, quando a gente começa a falar desse tipo de situação, ela pode ser em terceira pessoa, no sentido de ter algumas autoridades, e vai ser, claro, óbvio que vai ter, mas ela também parte de você que está aí do outro lado ouvindo, se posicionar e tomar conta da situação. Porque isso é uma discussão que eu tive hoje. Eu estava na UFV, e aí eu saindo da reunião com a minha orientadora, eu passei ali na porta e estava conversando com o pessoal da graduação. E eles preocupadíssimos, do tipo assim, nossa, mas eu ouvi dizer que, acho que era alguma coisa relacionada a teto, a piso salarial, que não tinha para personal, enfim, tinha uma série de coisas que a nossa área bem bagunçada nesse sentido. Sim. E aí eu falei, cara, é que a gente faz isso também, enquanto política. Não é só que não tem lá, é que a gente em si faz isso. Eu oferto um serviço ruim, você oferta um serviço ruim. Aí, quem vai consumir o serviço não diferencia A e B. Aí o que ele faz? Como qualquer coisa, ele vai pelo menor preço. Se eu não qualifico o meu serviço, mantenho do mesmo nível do outro cara, qual que é o grande ponto? Eu vou sempre diminuindo o meu valor. Você faz por 15 a hora, eu faço por 10. Aí você faz por 8. Aí eu faço por 6. Aí 4. Aí 2 aulas por 4. E aí quando você vai ver, tá lá embaixo, você fala assim, poxa, mas ninguém me valoriza. Ah, vá. Você jura mesmo? Jura que ninguém te valoriza? É óbvio que ninguém vai te valorizar. Porque você oferta, o seu serviço teu não for de qualidade suficiente para alguém ver a qualidade que está ali pagando, seja qualquer um deles, seja o ensino universitário. A gente tem levantado muito dessa questão da saúde mental aqui,
e aí quando eu falo isso, vai ficar meio sem sentido para quem esteja nos ouvindo. Eu já gravei outras 12 entrevistas que ainda não foram ao ar. Então, quando eu falo, a gente falou muitas vezes, vocês vão ouvir ainda, tá? É porque muita gente reclama desse produtivismo da área acadêmica. Muita gente. Aliás, todo mundo que passou aqui, você tem um ponto em comum de todas as histórias, essa reclamação. E de Perfeito. fato é. Mas o grande incômodo que fica no final da conversa é que a conversa acaba para a gente produzir artigo. A gente, no meio acadêmico aí, né, tanto nas particulares, nas federais, estaduais, a gente tem, né, eu penso, eu entendo até a lógica, tá, Iago? Mas eu acho, na minha opinião, olhando de fora, eu penso que é natural você querer divulgar o que você está fazendo. A questão é que como isso é posto, né? E aí se tem uma loucura que você pensa assim, gente, quem faz as normas com certeza não publica dessa forma. Nunca pisou no laboratório. Não, é importante dizer isso. Porque existe um tempo de amadurecimento. Existe um tempo de depuração. Foi uma das coisas, quando eu terminei o mestrado em 2003 na Unicamp e fui orientando a Heloísa Bruns, eu tive a oportunidade de ir para o doutorado. E eu lembro claramente que eu não quis, porque, olha, eu preciso amadurecer. Tem muita gente que critica até hoje, fala assim, o bonde só passa uma vez. Não, não passa. Existem outras, porque para mim, entrar num sistema em que eu não iria escrever algo que para mim fizesse sentido, eu preferia não fazê-lo. Respeito quem faz, né? A gente sabe que muitas pessoas adotam linhas aí que necessariamente não têm identificação, mas para ter a titulação, porque quer estar no meio acadêmico. Isso também, hoje em dia, na parte estadual também, os professores têm buscado se qualificar também. Essa coisa do mestrado só para a parte acadêmica. Hoje em dia, os professores das escolas têm se qualificado através de programas. Aqui, por exemplo, no Espírito Santo tem alguns específicos. Mas, no geral, eu penso, é necessário dar um passo para trás. Mas, às vezes, não é dar tempo para a gente de dar esse passo para trás. Né? Eu sou engolida com isso, e se eu não me adequo ao sistema, eu estou fora dele. Né? E posso fazer um trabalho maravilhoso. Mas se eu não estou ali... E eu falo enquanto uma pessoa que trabalha numa instituição particular há quase 22 anos. Também existe um preconceito, tá, Iago? Nem todas as particulares elas têm uma educação ruim. Como você falou aí de pós, existe muita coisa de qualidade ainda no Brasil, tá? Mas eu sou uma defensora da educação pública de qualidade, tá, gente? Mas entendo que não se dá conta, então o ensino particular hoje em dia faz um papel interessante, tem instituições. Mas eu penso que no meu caso, o fato, por exemplo, André, de estar numa instituição particular e não numa estadual, para muitas pessoas é tipo... Então existe sim, e é importante, pessoas que estão escutando aí, uma briga entre a classe. A própria classe... Por que eu estou falando isso? Porque você falou do preço de valores, né? No mercado de trabalho. Eu estou jogando isso para o ensino superior. É necessário também que a gente dialogue. É necessário que a gente tenha menos uma briga de ego e entenda que existem pessoas, né, que estão aí dispostas, e não é porque não estão ocupando determinados locais, né? Tanto que a gente tem iniciativas muito louváveis em várias áreas de pessoas que não estão no meio acadêmico. E porque, às vezes, o preconceito da área continua com a gente. Começa com a gente. Você dá aí o exemplo da carga horária e do mercado fast food, e eu penso que, além de falta de preparação, de entender o mercado para eu propor um serviço, que é no caso o personal, porque hoje em dia existem vários nichos, existe também uma questão que a nossa própria classe, ela se degladia. Sim. A gente acha natural, gente. Ai, meu Deus, tadinho, aqui no Espírito Santo. Ai, olha, ele foi atleta de vôlei. Ele tá dando treinamento de vôlei, mas ele precisa. Eu olho para meus alunos e falo assim, tá, ele é formado? Não. Então, como é que a gente deixa que uma pessoa ocupe um lugar que, por direito, é nosso? A gente, muitas vezes, diz amém, Iago. Não, a lei é clara, tem que ter. Então, se a própria classe nossa, além dessa briga, ela não dialoga e ela dá amém, para que eu vou fazer? Entende? Aí faz sentido aquilo do começo da conversa. Você escolheu educação física? Você não escolheu uma outra coisa?
É quase um paradoxo, eu posso dizer. E eu acho que esse ponto é importante. Eu vou só fazer um adendo porque às vezes pode gerar alguma confusão. Quando a gente fala dos caras, dos profissionais que foram atletas, Sim. em nenhum momento, eu acho que pelo menos quem entra nessa discussão de bom coração, de bom grado, em nenhum momento a gente não quer que essas pessoas estejam ali. Não é esse o ponto. A gente adora, entenda, está falando um cara que tentou ser treinador de futebol e não conseguiu. Tá? Então, assim, eu tenho 500 frustrações e teria 500 motivos para destinar uma inveja muito grande a outras pessoas que estão lá, e porque a grande parte passou jogando bola. Uhum. Eu não tenho todo o conhecimento de vestiário que aquele cara vai ter. Eu não sei como o atleta vivencia, porque eu não fui atleta. Tem uma série de coisas positivas em ser um ex-atleta e estar ali no vestiário. Dito tudo isso, no final do dia, você tem uma responsabilidade com quem você aplica o treino. Ao você ter essa responsabilidade com quem você aplica, você precisa passar por determinadas preparações, que é o caso do curso de Educação Física. Então, o ideal seria, e é a única coisa que deve ser pedida numa discussão como essa, e é o que você falou, é que essas pessoas passem por essa etapa e que lá na frente eles vão ganhar mais do que eles ganhariam se não passasse por um belo motivo. Eles têm um diferencial que a gente não vai ter. Então, assim, eles já vão sair duplamente capacitados, uma pela vida, experiência que eles tiveram e outra pela qualificação que é posta a todo mundo, e tá tudo bem. Aí sim, aí o mercado segue a vida. Sim. Mas antes disso, precisa ter um posicionamento. E aí, eu falei para o Laércio isso, eu falei, Laércio, ideia ruim de me apoiar, cara. Porque eu falo as coisas que eu não preciso. Mas é o papel do CREF. Sim, a gente É não o pode papel tirar, do... claro, conselho. Assim, a gente precisa começar a pontuar, e os profissionais de educação física / ciência do esporte que entram no mercado precisam começar a entender que se a gente começar só a destinar o CREF como se fosse um carnezinho que a gente paga ao longo da vida, a gente não precisa daquilo. Não, não precisa. Só faz sentido quando ele tem uma função, né, de fato. Perfeito. E aí você coloca uma coisa muito interessante, né? Não adianta conselho também se a gente não se organiza, não se respeita enquanto classe. Essa consideração que você colocou aí é importante deixar também claro o meu posicionamento, aqui eu estou falando enquanto Andréia, de o espaço que eu falo é o seguinte: eu estou ali numa escolinha da prefeitura. Vocês estão compreendendo? Eu tenho que ter a minha formação. A legislação é clara. Eu estou ali num projeto social, a nossa legislação é clara. Né? E assim, e convivo com ex-atletas que têm formação, as coisas se agregam, né? Tem lastro, mas a gente tem que entender o seguinte: de que espaço a gente fala, educação física para quê? Então, se a gente for para a parte de licenciado, educação básica, é o que vem. Se a gente for para a parte de bacharelado, ciências de esporte, outras coisas, o que é necessário. Mas assim, se a legislação determina que eu tenho que ter formação, eu tenho que ter formação. Não é porque o cara precisa. Vocês estão entendendo? Não é porque o cara precisa, deixa ele ali. Não, ele tem que ter formação. Porque eu não sei aí, né, como é que estão. Mas a quantidade de faculdade de educação física que tem aqui no Espírito Santo é uma coisa exorbitante. Olha quantos profissionais são colocados no mercado. E ainda por cima tendo que disputar com profissionais não habilitados. Que na verdade, profissionais, foi totalmente errado isso que eu falei, pessoas que sequer são formadas na área e que dão treinamentos, por exemplo, em academia. Não dá. E aí a gente tem que fazer a meia-culpa no sentido do CREF. É papel do CREF também olhar essas coisas, mas quem contrata esse serviço, ela tem que ser ponderado. Esse cidadão tem que ser informado. E essa academia que permite essa pessoa entrar também tem que entender o papel. Então, quando você falou isso, de fazer política, que a política não é só um posicionamento daquele cara da TV, que é uma ação diária, um posicionamento, e acho que tem que ser permeada sempre pelo diálogo e não pelo ódio, como a gente viu nesses últimos tempos, em querer eliminar, porque as divergências de opiniões elas são necessárias para o crescimento de todos, né? E tem que ter argumentos.
Então, eu penso que o nosso dia a dia é um ato político sempre, cansativo, mas né? Mas, dito isso, sou totalmente contra. Se você não é formado dentro da que a legislação coloca, não tem de estar atuando. Se a gente for analisar aí, mas o cara é bom, é mau profissional, isso aí seria uma outra live, e sou uma defensora mesmo. Se existimos, que seja para todos, né? Mas eu penso que existem ainda muitas questões a ser debatidas. Vivo isso aqui no Espírito Santo, tá, Iago? Vivo isso aqui fortemente aqui no Espírito Santo. Eu imagino, porque esse é um ponto, né? E o ponto geral, né? Para não ficar especificamente numa discussão só, a classe em si é completamente desunida. E quando a gente tem uma classe que é completamente desunida, a gente começa a focar em pontos que não são os pontos essenciais da discussão. Você começa a focar você foca na picuinha, mas você não foca no problema central. Sim. Então, isso, por exemplo, eu estava conversando isso com um colega meu hoje, que ele me mandou mensagem e falou: estou pensando em fazer mestrado, mas eu não sei ainda, blá blá, porque se eu for para a área acadêmica, dar aulas. Eu falei: cara, relaxa. A carga menor que você vai ter é aula. Se você for para uma área de especialização / pós-graduações, número de reuniões do departamento, número de coisas que você vai ficar fazendo de conversa com um colega seu para ver para onde a verba do departamento vai naquele instante, porque chegou uma verba da CAPES nova. Gente, é a área. O que se faz hoje com a área de humanas na educação física é um crime. É um crime o que se faz hoje na área de humanas. É assim, é uma coisa preocupante. A gente, e aí eu não tenho nada contra a parte biológica, não é isso. É uma questão de equidade. São áreas de características diferentes na sua produção. É só você respeitar aquela área na forma de característica que ela tem de produção. A gente não está falando para descaracterizar, jogar tudo fora, só passar para um. Mas você chegar e matar uma área inteira. Porque isso aqui é mais dinheiro para colocar mais ratinho no seu laboratório para ele ficar correndo numa esteira ou com peso no rabo. Assim, me parece há de se pesar mesquinho. isso. Com certeza. Há de se pesar. Há de se abrir um diálogo franco no sentido da importância de cada área. Porque, caso contrário, você vai estar estrangulando a si próprio. Para eu crescer, e aí eu tive 2 grandes professores na graduação, o Silvio Ricardo, que está na UFMG, e o Próspero Brum Paoli, que também aposentou, né, do Colune aí, mas chegou a ser professor na UFV substituto ali com a gente, que quem é bom multiplica lugar. Então, enquanto classe, eu penso que a gente tem que multiplicar, mesmo não tendo muita identidade, entendendo que aquele estudo da área social não vai fazer diferença, eu não posso deixar de debater, né? E é isso, é estar aberto a, né? Caso contrário, gente, a gente não precisa de. A gente mesmo vai entrar no espiral que eu não vejo boas indicações mesmo, não. Porque a gente acaba entrando no processo, e aí linkando com o começo da conversa, a gente esquece, muitas vezes, que apesar dos contornos que tem a educação física da parte biológica, e ela de fato é muito importante, não é esse o grande ponto, a gente chegou aqui, grande parte pelo fator humano. Claro! Grande parte pela contribuição da história. Vamos estudar a história aí. Então, assim, é muito importante isso, não só para a gente entender esse cenário do cara que pratica da parte biológica, do ciclo de Krebs e de uma série de coisas que vão acontecer, mas a gente entender o conjunto, a gente olhar para esse todo, entendendo as partes, sem desconectar com esse todo que vai estar ali. E tudo isso vai chegar num final e vai auxiliar a preparação dos alunos, que era para ser o grande objetivo desse processo, preparar os alunos, não preparar o seu laboratório para ter os melhores equipamentos, são coisas distintas. Então, assim, tem esse ponto. Crescer como um grupo, né? Crescer como um grupo. Que é a união da área. Entendeu? Que é basicamente isso, a união da área. Pois é, isso é complexo, é a união da área mesmo, né? E acho que está meio distante. Falei do preconceito, né? Falo porque já passo por isso, não de todos, né? A gente tem um reconhecimento muito grande da parte da academia dos trabalhos, mas no geral a gente observa
esse estranhamento, essa anulação é complexo, é complexo. E me tira uma dúvida, voltando, tentando linkar um pouco cada uma das partes da conversa que a gente teve até agora. Você teve toda aquela vivência familiar, então você construiu aquela vivência ali no começo. Aí passamos para uma Andréia que queria ser treinadora, De vôlei. né, de vôlei. E aí, como que essa futura treinadora de vôlei, deu essa virada profissional e foi para a área da aventura? Como que aconteceu esse processo? E como que você sentiu isso, mais do que como aconteceu? Como que foi Eu isso para acho você? que, para mim, foi, como diria Paulo Freire, foi uma pedagogia de afeto. O professor Silvio Ricardo, que hoje em dia está na UFMG, ele era o professor de lazer, e eu basicamente me apaixonei, né, pelo universo do lúdico, pelo entendimento do lazer enquanto um espaço de reivindicações sociais. E estudando lazer na graduação, eu vi como é rico no seu momento de lazer, como é possível te educar para e pelo. Como é possível você repensar ideologias, conceitos através do seu momento de lazer e de tudo que tenta controlar esse lazer. E aí, com isso, na graduação, embora a fisiologia também era uma área, né, a parte de esportes, eu fui me abrindo ao que era básico, né? A UFV sempre fez muitos eventos na parte de lazer, então eu sempre participava de monitoria. E aí teve tem aí, né, o programa de iniciação científica para graduação, e aí eu concorri. E aí o professor Silvio Ricardo tinha ido para o doutorado dele na Unicamp, e eu fui. Aí a professora Alba Pedreira Vieira, que, se eu não me engano, está na faculdade de dança aí na UFV, ela substituiu ele nas disciplinas, e aí sempre fui, dentro do possível, uma aluna que tentava, né, me envolver nas coisas, e aí eu entrei numa pesquisa sobre lazer e ação comunitária. E aí eu desenvolvi com o pessoal de parques e jardins, né, foi 2 anos de pesquisa, então isso abriu muito o meu universo. E aí acaba que você vai para essa parte de produção científica, os seus professores começam a te estimular, a falar assim, André, você já pensou em fazer mestrado? Faz mestrado, tipo, vai para a parte acadêmica. Porque até então, sinceramente, eu não pensava. Então, em 1 ano e meio do curso, foi começado a me apresentar essa possibilidade. E aí, o professor Silvio Ricardo, que estava na Unicamp, e que conhecia a professora Heloísa Abruns, foi uma das pessoas que falou, André, por que você não tenta mestrado com a Heloísa? Heloísa trabalha lazer de esporte de aventura, que é uma coisa que você gosta, embora na época, tá, gente, isso não era tão debatido ali, pelo menos na UFV, não, era pouca coisa, tá bom? A gente tem que pensar ali em Minas. Já São Paulo já tinha um pouco mais de debate, justamente por causa dos trabalhos da Heloísa ali e outras pessoas. E aí eu conheci a Heloísa, e finalizando a minha graduação, eu peguei muitas greves, né? Eu fui formar em 12 de outubro de 2000, era para eu ter formado no meio do ano, então eu formei 3 meses depois. Eu prestei o vestibular, né? Eu tive que escolher, como eu tive que escolher na graduação, e foi muito interessante que a Alba, né, o Silvio, eles foram assim, olha, André, a gente sabe que você gosta também da parte de fisiologia e de esporte, então você vai ter que escolher, não tem como você ficar. E aí, pela excelência do grupo de estudos da Unicamp, por ter tido egresso da UFV, né, o Juliano Pimentel foi uma das pessoas que foi também orientando, aí eu fui para o mestrado. E, juntamente com o mestrado na Unicamp, ele foi me apresentado várias outras possibilidades, aí a gente vai se envolvendo com maior especificidade, e foi isso, eu me apaixonei. Mas hoje em dia, é importante dizer, eu trabalho na parte de aventura, dentro da educação física, lazer, o lazer no campo geral e a parte dessas práticas de aventura são realmente o meu xodó, mas hoje em dia eu tenho ventilado muito para a parte de gestão, por outras coisas que eu tenho trabalhado, né, empreendedorismo, não abandonado, mas hoje em dia isso tem dividido bastante a minha formação. Mas não me arrependo, até porque a vida toda é escolha, né? Quando você escolhe uma coisa, você deixa de fazer outra. Sou muito grata a todos os meus mestres, professores da UFV, os que estão vivos, aposentados e não, eles têm aí todo o meu respeito, é por isso que eu faço questão de falar os nomes, né? E tenho muito orgulho de ter estudado na UFV, embora na época era considerada muito tecnicista, eu acho que
a gente tem que ver as partes boas também. Tiveram pessoas que, e todos, dentro das especificidades, atuavam ali para que nós fôssemos os melhores. Então, melhor não no sentido de denegrir o outro, tá? Mas no sentido de estar fazendo o melhor possível. E na Unicamp também fui cercada pelo grupo de estudos, né, ali da professora Heloísa, a qual eu sou uma fã imensurável e muito grata a ela, porque além da pesquisa, a Heloísa me mostrou uma coisa que é fundamental, é o compromisso e a autenticidade na sua pesquisa. De maneira que, quando eu terminei o mestrado, eu tinha isso tão arraigado em mim que eu achava que era uma irresponsabilidade eu ir para o doutorado se eu não tivesse uma coisa um pouco mais amadurecida. Então, foi isso. O vôlei, eu dou aula aqui no ensino superior, acompanho, sou fã, não jogo mais, mas tem ali, né, o esporte ele é um elemento de transformação, pode ser, né? Mas não é hoje em dia o que ocupa, já faz, na verdade, desde o meu mestrado, ocupa o holofote principal. Eu acho que tem um ponto aí da tua fala que eu quero dar um destaque um pouco maior, que é a questão da gestão, a questão dessa mudança, e eu acho que mais do que mudança, complementar, porque a gente acaba fazendo esse processo, principalmente no meio acadêmico, que é o que eu tenho mais vivência, obviamente, mas a gente acaba fazendo esse processo ao longo da vida. A mudança a gente encara muito negativo. Se a gente não tiver um bom marketing da mudança, a gente encara como negativo, né? E na verdade não, na verdade é complementar. Então, e quando a gente montou esse projeto aqui, por exemplo, eu ouvia muito colega meu, porque isso aqui toma um tempo, tem o tempo de edição, tem o tempo depois, publicação. Eu via muito colega meu falar, pô, mas podcast? Você vai fazer? Por quê? Eu falei, cara, isso é que nem aula. É um espaço dado para você debater de forma livre as coisas que você não vai ter na Unicamp, na UniFV, que você vai estar naquele ritmo de correria das coisas, você não vai ter o espaço para você parar e ouvir o que o outro está querendo, o que o outro está pedindo, o que o outro está solicitando de atenção. Essas coisas acabam passando. E quando a gente faz esse processo de acabar passando tudo em detrimento do que você tem que entregar no final do mês, no final do semestre, no final do ano, você deixa muita coisa para trás, que é importantíssima no processo. E esse processo de mudança e complementariedade de ação é muito rico. Eu tenho certeza que você olha hoje, principalmente conforme você vai aprofundando essa parte de gestão, você vai olhando aquela atividade inicial que você fazia e você fala, poxa, aqui mudou meu ponto de vista, aqui mudou outro. Como que esse sentimento seu de estar ingressando nessas partes novas e redescobrindo as coisas que você já tem vivenciado? A mudança é a lei da vida, né, Iago? A gente estava falando muito de mercado e de necessidade de capacitação, e aí ponderando sobre pensar nesses espaços, né, escolher bem escolhido. Isso não quer dizer que você não precise se capacitar. A questão só é que você não vai ser bom em tudo. Então, o que acontece? Hoje em dia, já faz um bom tempo que eu ocupo um cargo de coordenação de curso. Então, a gestão faz parte desse meu processo. Eu, hoje em dia, não trabalho só no ensino superior, eu trabalho também na Secretaria de Estado de Educação. Então, eu trabalho diretamente também dentro de um centro de formação, que é a Cefop, aqui no Espírito Santo, com formação de professores. E a gente observa, hoje em dia, não só por uma necessidade de mercado, que a questão da gestão, do empreendedorismo, eles são fundamentais. E não é só porque é modinha, é porque hoje em dia o nosso mercado também, coisas que eram debatidas como quase ocultas, elas se fazem necessárias, porque os tempos são outros, né? A gente passou por uma pandemia, estamos na pandemia ainda, né? E aí a gente viu como é possível a tecnologia, o bom uso da tecnologia. A gente observa que o mercado, se você tem 16, 17 anos, está escutando, não vai te abarcar no setor público. É impossível ter um concurso para que todo mundo seja abarcado nas universidades. Então, torna-se necessário e aí a gente tem que falar isso com cuidado, que você aprenda a empreender. E aí eu não estou falando o cara que entrega fast food de bike e aí coloca uma nota, o cara é empreendedor. Não, ali é linha de miséria. Ali a pessoa está usando o trabalho quase como um trabalho análogo ao escravo. Mas isso posto, e é necessário a gente não normalizar, né, essas situações, é necessário hoje em dia, por exemplo,
entender que eu posso abrir o meu próprio negócio, embora o Brasil seja um dos países que mais cobram imposto, e aí quem tem o seu próprio negócio sabe disso, porque não adianta eu achar que um concurso. Então, eu tenho que ter cartas na manga também para poder lidar com essas mudanças que fatalmente vão vir. Gente, quando você forma, se eu não estiver errada, 40% daquilo que você aprendeu não é que esteja errado, mas ele está defasado dependendo da área. 70%, 80% do que você aprende na graduação já está disponível na internet. Agora, o que você faz com esse conhecimento é o que te direciona para um mercado que é extremamente mutável, numa tendência neoliberal, que normaliza relações. Mas disso tudo, então você para e pensa, bom, o que eu vou fazer, né? Eu tenho que me organizar para isso. E não é fácil, tá, gente? Até porque a gente tem alguns romantismos de área. Pô, mas eu vou ter que estudar isso, isso não tem nada a ver. E aí é como se você não quisesse largar a mão. E de fato você não vai largar a mão. Você vai colocar mais um elemento dentro daquilo. Vamos dar alguns exemplos práticos. Por mais que a gente critique o nosso futebol hoje em dia, ele passa por um processo de profissionalismo, né? Eu estou falando em termos de gestão. Sim. Hoje em dia, se a gente pegar o Minas Tênis Clube e o Pinheiros, os dois maiores clubes do Brasil, existe todo um processo também de gestão transformado para eles. De maneira que a paixão só não vai manter. Então, para isso, eu preciso de um profissional qualificado. Eu preciso de um profissional de educação física que não entenda só de esporte, mas entenda também como gerenciar. Grande parte dos empreendimentos do Brasil não passam no primeiro ano porque não tiveram um planejamento, não tiveram uma boa pesquisa de mercado, né? E aí, quem gosta disso, existem lives disponíveis que conversam sobre isso também. Né? Então, se eu não sei alguns aspectos básicos de uma administração, por exemplo, que seria um curso, particularmente, eu acho que todo mundo deveria ter como um segundo curso, desde que feito numa instituição séria e de qualidade, eu penso que essas formações são fundamentais. E olha que interessante, tem o ENAF, né? Lembra na minha época, o ENAF era um... Uou! Hoje em dia, com todo respeito, existem outros eventos também. Mas o ENAF... Estou falando de 96, 97, tá, gente? Poços de Caldas, por aí. Você não via no hall de cursos empreendedorismo e gestão. Hoje em dia, observa não só ele, mas a quantidade de gente que tem ido. Porque não adianta eu ter uma academia, eu tenho que aprender a gerenciar. Eu tenho que aprender, por exemplo, o marketing relacional, eu tenho que aprender várias coisas. Às vezes, eu tenho que ter pelo menos o mínimo conhecimento para contratar um profissional para que faça aquele trabalho para mim. Porque se eu não sei o que eu quero pedir para o meu profissional, qualquer coisa ele vai me dar. E hoje em dia, não é só a educação física que tem maus profissionais, isso não é exclusivo. Existem vários. Então, por exemplo, eu não sei da parte de contador. André, não dá para fazer uma faculdade de contabilidade. Sim, mas eu tenho que entender minimamente para que eu possa contratar a questão de marketing, de formação de peças, enfim, né? Então, eu penso que a mudança, Iago, é a lei da vida. Acho que a área de educação física ela tem se aberto para outras possibilidades, e aí para dizer o mínimo, né? E que é uma necessidade hoje, obviamente, dentro das suas possibilidades, principalmente para quem tem o seu próprio negócio, se antenar mais a isso. E existem, sim, bons espaços formativos, bons canais que você pode buscar, né? Depois, quem quiser, né? A gente coloca também o contato à disposição para indicar, né? Empresas não, institutos que disponibilizam alguns saberes básicos para que vocês possam caminhar. Né? Inclusive, matérias de gestão e empreendedorismo têm aparecido nas matrizes curriculares, né? Inclusive também a nível de especialização. Então, eu penso que não é só me identificar, mas é uma necessidade para esse profissional, minha opinião, tá? E tem um ponto, e aí provocando um pouco a nossa área, porque faz parte da ideia dessa conversa, tem um pouco que a gente precisa começar a revisitar o básico para poder avançar. E uma dessas partes que a gente precisa revisitar é entender uma coisa que é muito desconfortável para quem está no meio acadêmico. E você tocou nesse assunto, eu acho ele importantíssimo. Grande parte das coisas que a gente fala já está disponível na internet, a informação.
Uhum. Então, assim, é muito natural hoje, para essa geração que está chegando à universidade, ter a sensação de algo meio curso de programação, que eu poderia estar fazendo isso do meu quarto. Sim. Tem essa sensação. E, por vezes, a depender da aula e da qualidade que ela é passada, o aluno tem razão. Esse que é o pior. Antes ele não tivesse essa razão. Por vezes ele tem. Qual é o grande ponto? É a gente parar de entender o ensino como um passador de conteúdo. O Sim. conteúdo em si está disposto, e a função do professor, e até aí, usando talvez alguém que tem uma linguagem muito melhor do que a minha para explicar isso, que é o Cortella, a gente virou curador de conteúdo. A Perfeito. gente, a gente deixou de ser um passador de conteúdo, porque antigamente se tinha posse exclusiva daquilo, a gente tinha posse dos livros, posse dos artigos que vinham de fora, era posse do professor ou da universidade, da instituição. Deixamos de fazer isso para hoje, se o menino quiser ler em inglês, ele consegue, mesmo não sabendo inglês. Ele Perfeito. vai lá, coloca, seleciona, traduz, coloca num site, aplicativo, qualquer coisa do tipo, e consegue a informação. Assim, com um errinho ou outro, mas entre a tua leitura e a dele, vai ter muita pouca diferença significativa. Sim. E esse papel da curadoria de conteúdo se faz necessário. Né? Esse papel de, poxa, eu preciso começar a abdicar dessa ideia de eu ter um poder exclusivo, porque ela é uma fantasia romantizada da minha cabeça enquanto professor. Da Não, ela não cátedra antiga. já não tem mais. Já não existe mais. Hoje em dia, você não vai conseguir fazer mais do que os outros faziam, porque o cenário inteiro mudou. E por mais que a gente gostaria de viver naquela época, muitos gostariam, né, romantizando o que não era para ser romantizado, inclusive, É. a gente passou desse momento, já é outro, ou renova, e aí passa pelo processo de gestão, inclusive, né, que a gente passa a ter que reorganizar toda uma estrutura, ou a gente vai ter sérios problemas no futuro. Né? Eu acho que a saída para isso, e aí com todo o respeito aos métodos tradicionais de ensino, às pessoas, né, na nossa área acadêmica, que tem notório saber, é a questão de propostas de aula, né, em que a gente gere as competências necessárias para esse mercado. Não só para o mercado, tá, gente, para a formação também integral, né? Eu lembro na Unicamp, a gente tinha eu fiz uma disciplina, e aí a gente, dentro das temáticas, um dos grupos foi falar de fome. E aí a gente estava no auditório grande, e o grupo chegou e falou assim, olha, a gente nunca passou fome. E não tem como falar daquilo que a gente não viveu. Então a gente trouxe uma família, e a gente olhou para trás, tinha lá. E a mãe fazia todo um relato de que dava sopa de papelão para as crianças tomarem. Então isso ficou muito marcado em mim, porque eu penso o seguinte, a gente tem que aproveitar esses espaços, que são espaços sim, de resistência, as universidades públicas e particulares, em aproximar, não aquilo que eu acho, do meu ego, que eu gostaria que você soubesse, mas aquilo para um profissional, como eu falei, tanto profissionalmente falando, tecnicamente, mas também humanisticamente, porque eu sei que uma pessoa passa fome, não adianta só saber aspectos nutricionais, eu tenho que entender também que existem políticas a respeito disso que têm que ser acionadas para que se garanta condições mínimas. Onde eu quero chegar? A formação hoje em dia, principalmente nesse período de pandemia, ela passa por um diálogo do seguinte, olha, a gente tem que dar mais vida. É o que eles chamam de metodologias ativas, que está sendo reapropriada, que já é debatido desde a escola nova, mas que, sim, vamos trazer esse aluno aqui, mas na aula, vamos lá, vamos trabalhar com projetos, vamos trabalhar com demandas reais da comunidade, até para te dar um lastro quando você sair. Então, por exemplo, no universo do lazer, vou dar um exemplo, que eu acho que seria, hoje em dia, um dos caminhos, não o ideal. Se eu vejo que uma comunidade não tem acesso ao lazer, então a minha proposta da disciplina lazer vai ser criar ações de sensibilização a médio prazo que realmente culmine para uma educação para e pelo lazer. Isso não quer dizer que o menino não vai ter a teoria do lazer, aí tem a sala de aula invertida, onde o aluno lê a coisa antes. Eu sei aqui que eu não estou falando da Finlândia,
em que o pai é doutor, o avô é doutor, porque tem muito disso mesmo. Porque na Finlândia dá certo, a Finlândia, mas o bisavô do cara já é PhD, então é diferente. E a gente começou a conversa falando sobre isso, né? Que a gente pega muito da família. Então, o menino finlandês, ele vai ler com muito mais facilidade que um aluno meu, por exemplo, aqui, que chega no primeiro período escrevendo esporte com X. Ele não vem falar que é particular, não. Em federal também Sim, tem analfabeto tem. funcional, tá, gente? Então, hoje em dia, Iago, eu tenho apostado muito, né, dentro daquilo que eu tenho visto, em submeter os meus alunos a essas experiências e qualificar ali no dia a dia. Não entendo teoria e prática separadas, eu gosto de trabalhar na perspectiva da praxis. É desafiador, é muito mais trabalhoso, mas eu acho que é a educação que faz sentido e dá sentido. Acho que tem um espaço da aula expositiva, acho que tem um espaço, enfim, mas eu penso que cada vez mais, e volto a dizer, não é só por força de mercado, é força de te mostrar aquela realidade, né? E isso faz com que a gente repense toda a nossa forma de ensino, de como a gente está estruturado, e sei que não é fácil, tá, gente? Somente, por exemplo, as instituições particulares, é muito regrado, muitas vezes, aquilo que você tem que fazer e como fazer. Então, às vezes, eu posso ter uma ideia mirabolante, mas às vezes eu não posso sair com a minha turma para campo. Nas federais, eu acredito que isso seja um pouco melhor, né? Mas eu acho que é um caminho hoje, é formar para competências com base em situações reais. Isso é um desafio para todo mundo. Caso contrário, é isso, é uma educação em moedas. Você é uma caixa em branco e eu vou te dando essa informação. Não, eu não preciso disso. Isso eu já tenho. Eu preciso refletir sobre isso. Eu preciso ter situações onde eu problematize isso, reflita sobre isso e, se possível, tenha a oportunidade de me interrelacionar com isso, até para desconstruir, né, que é o ideal. Eu acredito muito na educação, tá, Iago? Eu acho que não são tempos fáceis, mas eu penso que é o espaço onde a gente consegue, há um tempo de kairos, né, um tempo muito que a gente não consegue perceber mudanças e a gente vai caminhando. Então, eu sou eu sou uma defensora, assim. Sei que a gente tem sofrido vários, né? Sei que vários colegas, ao escutar a minha fala, vão dizer, não concordo, entendo, mas essa é a minha opinião, e volto a dizer, não estou aqui, né, o espaço, tenho certeza, é para isso, é para problematizar, Sim. colocar também quem está por trás desse meio acadêmico, porque não é a Andréa, professora, que está falando isso, tá? A minha formação me deu isso, mas, acima de tudo, eu tenho esses ideais. Sabe por quê? Porque, por exemplo, a minha mãe não foi possibilitado a ela estudar. Minha mãe não teve acesso. Eu sou a primeira da minha família de 5 que teve acesso ao ensino superior. E que só consegui estudar porque passei numa federal. E olha que eu vim de um ensino público. Só que eu vim de um ensino público, que muita gente torcia o nariz, de uma cidade interior que era muito bom. E aí eu consegui passar em Viçosa. Então, o meu lugar de fala é o lugar de alguém que quase não teve acesso a isso que hoje em dia eu sou. E é por isso que eu defendo tanto que a gente tem que tomar carinho, tanto na instância de quem forma, como quem é formado, para que esses espaços continuem permanecendo e gratuitos. É isso que eu penso. Exatamente. Um adendo que eu vou fazer, e aí é para os alunos, né, para os mais novos aí que estão nos ouvindo nesse momento. Eu vim numa geração, eu entrei na Unicamp em 2010, fiz a graduação na FCA, no campus lá de Limeira, e depois eu vim só no doutorado que eu vim para Viçosa. Eu passei até o mestrado lá na FCA. E quando montaram o curso de Ciência do Esporte, tinha um núcleo básico comum, que eles criaram um núcleo de matérias para falar sobre questões como sociedade e ambiente, questões mais amplas que permeavam todas as áreas, mas que não eram específicas de nenhuma das que estavam ali, né? Elas permeavam todas. Então você tinha naquela disciplina educador físico, engenheiro, nutricionista, administrador, você tinha todo mundo no mesmo balaio das aulas. E eu ouvia, né, assim, da minha geração, inclusive, pra quê? Caramba, poxa, eu não vim para isso. Pois é. E eu lembro, assim, eu senti muita dificuldade quando eu cheguei em Viçosa, e eu acho que você passou por isso entre Unicamp e Viçosa, isso acaba acontecendo, né? Por conta da organização da faculdade mesmo, por ser departamentalizada, que os assuntos vão encurtando,
E às vezes, Uhum. quando você tem esses assuntos mais amplos, você tem essas matérias mais amplas, os assuntos vão aumentando. Então você acaba chegando, por exemplo, quando eu cheguei em Viçosa, eu falava muito de futebol. Uhum. E eu achei estranhíssimo. Eu falei, gente, mas vocês no café da manhã estão falando de. Pô, muda É. assunto. Tem mais coisa. Tem uns Bauman escrevendo uns livros legais pra caramba, gente. Sim. Vamos dar uma lida nele. E eu achava muito legal isso, mas eu só fui entender depois, obviamente, de mais velho, né? E eu acho que muito passa por esse caminho. Quem for entrar na graduação, e em qualquer uma, não precisa ser educação física, isso é o conceito mais abrangente possível, se permita para a disciplina, para aquele conteúdo, se permita estar ali presente. Eu acho que grande parte do buraco que fica de formação, às vezes, além dos 500 problemas que podem ter, né, da transmissão dessa informação, é justamente não se permitir, porque entra nessa via de preconceito, tipo, não é o que eu vou trabalhar, não é o que eu vou fazer. E aí, quando você percebe que o teu controle sobre aquilo que você vai fazer daqui a 10, 20 anos é pouquíssimo, porque você vai se surpreender muito com o caminho ainda, não precisa desse controle todo, né? Não, e assim, o que você fala aí é uma questão do ensino, né? Um ensino que dá uma prioridade a português e matemática, filosofia e sociologia. Estou falando da educação básica, são Uhum. colocadas, então é necessário que você aprenda ali a técnica, mas não pense em refletir as relações sociais. A reforma, né, da BNCC, ela tenta trazer algumas questões com lacunas, bom, não é o caso. Mas, assim, é necessário entender que é um modelo de ensino que quer formar para isso e que nega essas outras formações, né? Obviamente, quando a gente está numa especialização, até na graduação, eu tenho uma área que eu gosto mais, falo mais. Só que é necessário igualmente estar aberto, porque um copo cheio já não cabe mais nada. E aí, nesse sentido, é engraçado você falando, eu lembrei da Carmen Lúcia Soares, eu tive, né, o privilégio de conhecê-la na Unicamp, eu fiz matéria com ela na Faculdade de Educação, e ela era muito amiga do Silvio Ricardo, né? Da Andréia Moreno também, que foi minha professora muito querida, e ela, quando eu fui conhecê-la, eu fui fazer a prova, e aí acabou que eles me levaram para conhecer o centro de educação também. E aí ela chegou e falou assim, você está tentando mestrado? Eu falei, tô. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, seja uma aluna da Unicamp, não da educação física. E é isso. Fui fazer matéria no Geociências, fui fazer matéria na Isso. filosofia, fui fazer matéria em todo quanto é lugar, para entender isso também, porque às vezes a gente quer uma luta e acaba criando uma briga por não ter argumentos. E aí, esses espaços de conviver com gente que escrevia na Folha, o cara do departamento, isso foi muito rico, mas eu estava disposta. E aí é necessário também, e eu acho que esse é o papel do professor, Iago, ser esse mediador também, no sentido de possibilitar. Volto a dizer, né? Não é fácil, professor, eu sei disso, porque eu sei a resistência que eu tenho dos meus acadêmicos, mas de possibilitar esses espaços de aproximação. A gente tem hoje em dia, você falou do Cortella, o Cortella é um cara que fala ali de filosofia de uma maneira muito popular, é o mesmo saber, só que de uma maneira muito mais. Viviane Soter, também tem todos os outros que hoje em dia se apropriam de uma maneira até um linguajar mais acessível. Né? Mas, no geral, é necessário estar aberto, é necessário querer, é necessário formar, né, para isso. Eu observo hoje em dia, no ensino superior, que esses alunos, não tem um estudo, né, longitudinal, mas o que, assim, se me permitem, meus alunos que tinham, entre aspas, essa postura, essa predisposição, eles são alunos com grande destaque. E aí eu estou falando tanto em termos de abrangência como de financeiro. São alunos que abarcam, porque eles dão conta também de lidar, Iago, com mudanças, porque eles não estão fechados em caixinhas. Então é necessário, né, como o seu conselho aí, entrar. Ah, meu Deus do céu, uma aula de socioantropologia, sim. Até porque, para você entender que na nossa seleção de 70 de futebol, 70 milhões de ação, faz analogia a uma ditadura. Eu sou o torcedor número 1, não foi isso que o nosso então presidente falava? E aí, se eu sou, eu me identifico com você, e aí tá tudo bem com esse sistema. Então, quem não entendeu nada que eu falei,
Fica aí o convite, porque é uma massa de controle. Entender essas relações vai entender o porquê, o vespeiro em alguns aspectos hoje em dia, tanto de política, de ter um ex-presidente nosso dizendo que a seleção brasileira masculina de futebol não vai fazer ter a deselegância de não se classificar para a Copa do Mundo, porque eu não sei se vocês conseguem projetar, o dia que o Brasil não for uma Copa do Mundo, o que vira isso daqui? Então existem muito. Eu estou falando de futebol, tá, Iago? Talvez seja o que é. Mas existem várias interlocuções de poder, porque tudo é uma briga pelo poder, né? E que a gente tem que entender isso enquanto os profissionais que tratam dessas manifestações, né? E sem dizer que o ambiente, né? Vamos falar de coisas boas, de universidade, faculdade é fantástico. Você conversa ali com o cara do outro curso, vai ver uma apresentação, é isso, gente. Vai viver, porque é riquíssimo, é o acesso. Sem dizer que, eu não sei se esse número está atualizado, tá, Iago? Mas apenas ainda 3% da população tem acesso a alguns tipos de ensino, né? Então é necessário sim a gente levar, deveria ser muito mais. A gente observa hoje uma grande evasão do ensino médio, né? Mas valorizem também o espaço que vocês tiveram, que vocês estão tendo acesso ou vão ter. Valorizem isso, né? É isso que eu poderia dizer. Eu vou fazer uma recomendação, além do iFood, eu quero muito patrocínio da Netflix, porque é a quarta ou quinta vez que eu estou fazendo propaganda de conteúdo deles. Netflix. Por favor, quero pelo menos um mesinho grátis, né? Ajuda para nós. Pelo menos isso. Sobre essa questão da Copa de 70, tem um documentário do Pelé na Netflix. Não é sobre isso. Então, assim, é uma parte do documentário, a referência, mas principalmente as falas do Juca Kfouri, algumas falas pontuais ali que vão acontecendo no documentário, para vocês entenderem a construção da figura de um personagem, a construção da imagem de um brasileiro que desvenda o mundo inteiro. E, óbvio, a gente está falando de um cara que jogou muita bola, né? Assim, eu ainda sou contrário a essa ideia do maior de todos, porque eu nunca consigo comparar. Cientificamente falando, eu acho meio esquisito. Né? Minimamente esquisito você falar que o cara é o maior de todos. Mas é o cara que, na época dele, tem o maior destaque. Isso é inegável. Então, assim, reflitam sobre o documentário, vão atrás. É um documentário muito legal, assim, muito bacana de assistir, mas é um documentário muito bom de vocês entenderem o momento. Tem figuras do esporte, e aí, para quem tem mais documentários, porque são os mais antigos, né, nesse sentido, a transição de você entender um personagem como o Pelé para um personagem como um Senna, depois da década de 90, você entende mais ou menos a transição que a sociedade vai fazendo, né, das características. Né? E é fantástico, e o que eles representam, o que foi o Romário e Bebeto em 94. Exato. E é isso. E por que a gente está falando isso? Vocês estão viajando? Não. Esses saberes estão nessas áreas comuns. Né? Uma curiosidade, a gente está no material, no Congresso Brasileiro de Esporte e Aventura, existe um livro chamado Montanhas da Mente. E é muito interessante ver a briga em que os países tinham em conquistar os polos e os picos do mundo. E quando Mallory e Irvine conseguiram conquistar o Everest, fala-se que foi comemorado tanto quanto uma Copa do Mundo. Então, essas questões, elas vão transitar a depender da época. E, volto a dizer, são espaços de tensão e são espaços de poder. E eu me aproprio daquilo porque eu tenho que ter a figura de alguém, e aí, nesse momento, e aí tem os momentos também históricos, de guerra, pós-guerra, eu me vejo naquilo ali, né? Eu sou campeão, né? E tem toda uma representação, voltando a falar do futebol, né? O que é isso? Mas é muito interessante a gente ver essas relações, né? E como elas são construídas, porque a partir do momento que eu entendo sobre isso, eu entendo como os mecanismos de controle e consigo me posicionar politicamente e, às vezes, no dia a dia, porque não é uma ação grandiosa. Estou falando de ações diárias, seja de uma fala bem colocada, em que há um tempo de Kairos, eu volto a dizer, quase imperceptível, aqui fazendo analogia à mitologia grega, que isso vai mudando. E vai me mudando também, tá, gente? E vai me mudando também. Esse é um ponto importante, e até vou aproveitar essa brecha para fazer um link com o que a gente falou, assim, muito pouco, mas eu acho muito importante.
A gente vive uma época, e é bom a gente ter a noção dessa criação desses mitos que tem, e aí mitos esportivos ou não esportivos, não faz, porque isso é sinônimo de uma época e a gente não percebe como que ele é montado para a gente. Né? Quando você começa a perceber como era montado antigamente, você vai ver que a estrutura é quase a mesma. Assim, Sim. a forma de montagem, né? Os Uhum. processos são diferentes, mas a forma de montagem e os intuitos são quase os mesmos. E hoje em dia, quando a gente permeia muito essa produtividade excessiva, é aquele mesmo papo do coaching, né? Fazendo um coaching negativo, obviamente, Uhum. mas é o mesmo papo daquele coaching de que não, vai lá, você vai conseguir tudo, tudo lhe cabe. Calma aí, gente, não é bem assim que funciona a vida. Tem coisa que não lhe cabe, tem coisa que não depende de você, tem coisa que. E tá tudo bem. No final do dia, tá tudo certo. E isso implica numa coisa que você citou algumas respostas atrás, que é a questão da saúde mental, né? Porque chega num determinado momento, eu vejo muito isso no pessoal de graduação, não sei se você tem experiência, a mesma experiência aí, que, caramba, se tudo depende de mim e nada está acontecendo, O eu sou problema está comigo. péssimo. Uhum. Eu Não sou sirvo péssimo. E para aí nada. você vai ouvindo as pessoas falando assim, não, mas tal parte não depende, tal parte não depende, pô, você se esforçou, pô, isso aqui você de fato poderia ter se esforçado mais, não tem problema. Mas, pô, você já entendeu que você precisa para a próxima. E aí fica uma. E aí tá falando aí agora o meu local de fala de um cara que tem ansiedade e depressão diagnosticada. Então, assim, Sim, tô nessa. Vira uma sociedade que produz muito isso, né? perfeito, Que produz muito perfeito. isso. Você tem essa vivência aí com os seus alunos, dessa angústia que eles têm nesse momento? Sim, né? Até da questão de cobrança, né? A gente se autocobra e é aquilo, relações líquidas, né? Eu Exato. não sei lidar com Bauman, né? Eu não sei lidar Uhum. com frustrações ou fui formado para não lidar. Se eu brigo com você, eu não vou dialogar, eu vou lá te cancelar no Facebook, é muito fácil. E né, segurança e liberdade, ele até fala sobre isso, ele tem um documentário perfeito em relação a isso. Aqui, como em qualquer outro lugar, e no Brasil no total, não só alunos, como professores também, né? As cobranças. Por que, gente? Se pensa no ideal de felicidade, e não, nós temos momentos felizes. A gente não tem controle de nada. O que a gente tem controle é do nosso pensamento. E aí a gente pode fazer o melhor possível com aquilo que nos acontece. Mas existem, a grande parte das situações nos escapam. E é necessário aprender a lidar com isso. Como? Eu vejo que nunca foi tão necessário, primeiro, a gente abrir isso, porque antes depressão e ansiedade era sinal de frescura, então isso tem caído por terra. Hoje em dia a psicologia tem dialogado muito também, a psiquiatria. Acho que é fundamental se cuidar, entender que você está passando por isso. Eu falo isso muito com meus alunos, é um primeiro passo. E procurar uma escuta, um profissional qualificado, porque o seu amigo pode escutar, mas uma escuta qualificada de um profissional qualificado é fundamental. Viçosa deve ter programas, né? Aqui a gente tem uns programas de acompanhamento também, existem através dos centros de referência de apoio psicossocial também nas cidades, existem isso, né? E que você não está sozinho, né? Porque se coloca na cabeça, primeiro, uma coisa que vem do lazer, você tem que ter as coisas. Não, você não tem que ter, né? Quando você morrer, você vai levar tudo isso aqui. Você não vai levar nada, aliás. Você tem que ser autêntico em relação àquilo que você é. Isso não quer dizer que você não tem que mudar, mas você tem que ser um pouco mais tranquilo. Ao mesmo tempo que eu falei que a educação requer esforço, a gente precisa também ser gentil. Tem um livro, Iago, que eu gosto muito, é um filme também, só que o livro é muito melhor, é Comer, Rezar e Amar. Ele faz a história, né, que vários de vocês já devem ter visto, até a Julia Robert, que, né, que personifica o personagem principal, mas ela fala duas coisas. Ela vai tentar aprender italiano e ela vai para a Itália, Roma, e ela tem umas situações muito desgastantes e com um professor particular, e ele olha para ela e fala assim, olha, você tem que ser gentil quando você está aprendendo alguma coisa. E a gente tem que entender também que tem coisa que não vai, e que não é o seu espaço. É porque todo mundo quer que você faça, e não é, e não é. E nesse livro também, ela fala que ela passa por uma separação e ela reluta muito em tomar remédios para depressão. E ela entende que, olha, eu vou ter que tomar remédio para que o meu sistema nervoso
ele se normalize a partir daí. Então, há também a questão do preconceito com aquilo que você tem, no sentido de que, às vezes, é necessário, sim, eu me medicar e passar por essas coisas, e para que eu possa me restabelecer, né? E eu penso que, e não estou sendo romântica, cada vez mais as pessoas querem que a gente resolva casos de luto, casos de término, e não. É necessário tempo, é necessário não você estacionar, mas entender que pequenos passos diários vão ser muito mais verdadeiros do que correr. Saber falar do seu limite, conversar, olha, não dá para fazer tudo. E parar de querer agradar os outros, eu pensei eixos fundamentais. Mas cada vez mais a gente vem de um universo em que, além de depositarem na gente informações, não nos dão possibilidade de sermos quem queremos ser, no sentido de que, olha, eu tenho a minha forma de fazer as coisas. E aí, novamente, é necessário coragem para se posicionar como, não, eu vou fazer isto. Ou até uma certa maturidade que vem com o tempo para quem o queira, né? Eu me preocupo muito com esse quadro, Iago. Eu aposto que é um quadro, e aí não sou eu que estou apostando, na verdade, as pesquisas apontam, né, o grande quantidade de casos de pessoas afastadas, de alunos com síndrome de pânico, e é uma questão de saúde pública já, né? E penso que são necessárias ações e um pouco de sensibilidade, né? Para mim, particularmente, eu estudo budismo há um tempo, não sou budista, né? Estudo também o espiritismo, então isso são coisas que, para mim, Andréia, ajuda muito. E a própria meditação também, e yoga, são práticas que, se eu pudesse indicar a vocês, e aí sem qualquer questão de orientação religiosa, de opção, né, eu vejo que ajuda muito a você, porque você não está no momento presente. Eu não sei se vocês reparam isso, a gente nunca está aqui, a gente está pensando no que a gente vai fazer daqui a pouco. E aí não tem aquele lance, gente, eu escovei o dente hoje, não sei se vocês já passaram por isso, é porque na hora que você estava escovando, você estava tão ligado, que quando mas o problema é que na hora que chega no que você tem que fazer depois, você já está ligado no depois. E aí, gente, não tem. O músculo é um cérebro. Seu cérebro se vicia em pensamentos. E quantas coisas vocês já sofreram que jamais aconteceu? Fica a dica, para e pensa um pouquinho. Então, hoje em dia, para mim, além, né, a ideia também que a gente fala um pouco da gente é o que tem me ajudado, porque também não são tempos fáceis, né? Particularmente, né? Eu passei por algumas situações de luto, mas a gente vai se reestruturando, né? Obviamente a idade também ajuda a isso, né? Hoje, posso dizer, eu tenho 45 anos, se eu tivesse talvez 20, né, eu não teria, né? Mas são elementos que a gente vai utilizando para estar vivendo e não sobrevivendo. Vou fazer um reforço à tua fala, a questão da meditação, né? Assim, é difícil falar praticar meditação, porque dá a impressão que você virou um monge budista, e assim, eu estou bem distante, obviamente, disso, mas eu pratico na medida do possível, e de fato ajuda demais. Iago, você tem mais uma série da Netflix para indicar? Tenho uma de meditação lá, excelente, 20 minutinhos cada episódio, é uma delícia, ainda tem uma prática no final, tá? Então, assim, tá disponível aí para todo mundo. Iago, tem mais uma coisa? YouTube, Monja Coen, ajuda demais também, pelo menos para você dar um start ali. Uma linda. Então, assim, ajuda muito. E, de fato, principalmente quando você tem essa questão da consciência de estar presente, já ajuda bastante. Assim, isso. Pode não ser a solução de todos os problemas do mundo? Claro que não, porque não vai ter uma solução única nunca. Nunca. Mas, pelo menos, você conseguir ficar centrado naquele instante, naquela situação, já te ajuda muito. Assim, já dá uma boa luz no final do túnel. Então, isso ajuda demais. E é interessante, você fala nos meus alunos, se me permitem, o que eu falo para eles é, gente, respira. E aí, por que você fala respira? A gente não repara na nossa respiração. E aí, um dos exercícios da meditação, da yoga, do budismo, é isso. Se eu respiro e começo a contar, eu estou observando a minha respiração.
Então, eu estou presente nesse momento. A ideia é que esse exercício seja cotidiano, de maneira que nessa entrevista aqui eu esteja falando com o Iago, não pensando que amanhã tem uma quadrilha na faculdade, que hoje no ensaio anterior o pessoal não conseguia fazer o passe. Que eu estou falando para vocês, mas também é uma coisa, o estar presente, aí tem os termos que eles usam, é um exercício diário. Né? É porque tem muita gente que acha, eu vou. Não, é processo, é diário, mas auxilia. Então, quem quiser aí, essa série eu conheço também, só me fugiu o nome, mas eu assim... vou tentar colocar aqui na descrição aqui o link. Mas é fantástico. E Monja Coen é uma linda, eu acho que a Monja Coen, que é da Soto Zen, né? Porque tem várias linhas do budismo, ela traz ele de uma maneira popular, os vídeos do canal Mova. Eu acho que mal não vai fazer. Mal não vai fazer, pode ter certeza. E aí eu vou fazer um agradecimento especial, né? Você fez várias citações a pessoas que passaram pela sua vida. Eu vou fazer um agradecimento a alguém que já deu uma entrevista para esse canal, mas ainda não foi ao ar, que é o professor João Paulo Medina, da Universidade do Futebol, que ele que me falou da meditação a primeira vez. Isso muito tempo atrás. Ele falou, Iago, você precisa muito de meditação. E na época passou batido, né? Moleque de tudo, passou batido. Tá, legal. E aí, depois que ele me deu umas 2, 3 vezes a mesma dica, eu falei, deixa eu ir atrás. Você tá me indicando, deve ser bom. E aí a gente começou a conversar, começou a trocar ideias sobre isso, e acho que na dissertação de mestrado, nos meus agradecimentos, meu agradecimento a ele é obrigado por me ensinar a respirar. Sim. Então, assim, eu tive a oportunidade, que eu acho que é única, de você poder agradecer de fato para a pessoa. Porque às vezes a gente vai contando a história para outros, né? Pô, onde você aprendeu? Eu aprendi com ele. Onde você aprendeu? Você aprendeu com ele. E aí eu falei, pô, quando eu conversar com ele aqui, eu preciso lembrar, e eu lembrei. Gratidão. Mas fica aqui, novamente, essa história registrada, porque é isso, você estar presente ali já te ajuda demais. E principalmente numa sociedade como a gente está hoje, ela te ajuda a te centrar, porque a gente acaba normalizando muita coisa ruim, muito tratamento ruim, muita forma ruim de lidar com o outro ser humano que está ali presente, e a gente acaba normalizando essas coisas. A gente fala, não, mas é o jeito da pessoa, não, ele sempre foi assim, não, essas coisas é normal. A gente vai colocando essas frases no meio, Sim. como quem fosse dando um aval para a pessoa fazer coisas que são erradas. Perfeito. E quando você começa a respirar, tudo bem que você não vá chegar lá e fazer um escarcel, não é esse o ponto. Mas você vai começar do tipo, calma aí, qual que é o meu limite? Até onde eu aguento ir nesse cenário? Ou até onde eu não aguento? E tá tudo bem, muda. Aproveita o tempo de vida que tem e vai viver. Que aquilo ali não lhe agrada, não lhe faz bem, vai viver outras coisas que possam lhe agradar, ou possam lhe fazer bem, ou possam lhe ensinar, possam fazer qualquer coisa que seja mais positivo. E aí eu queria, para não te tomar muito tempo também, senão eu acabo. Você já percebeu que se a gente embarcar na conversa, eu estouro aquele tempo que eu te falei, tranquilamente, né? A gente ia fazer episódio 1, a gente ia fazer episódio 2. Tudo certo, tô de boa, tô de boa. Ontem o Leonardo falou, eu vou fazer uma inconfidência aqui muito grande. Leonardo Madeira, eu fiz entrevista com ele. Um querido. Aí eu fiz a entrevista com ele, acabou, era quase 10 horas da noite. Aí ele me mandou uma foto na cerveja. Falou, essas conversas que a gente faz com bico seco não dá certo, né? Eu falei, puta, é verdade. Tudo bem que podcast não funciona bem, mas senão tem uma pessoa que fala besteira. Mas, no normal, é uma conversa que funcionaria muito melhor com o bico molhado do que com o bico seco, né? CPFL Cultura tem essa proposta, né? O cara falando lá, a galera tomando vinho aqui, eu acho perfeito. Eu acho que esse é o ideal. Uma das coisas que a gente ir caminhando, eu gostaria de te ouvir, a gente passou pela tua infância, assim, obviamente passamos brevemente ali, fomos fazendo essa construção e chegamos nos pontos, desafios que você tem agora, né? Né, que você já citou. Onde você se vê no futuro? Assim, porque o grande ponto que eu acho que eu fico de dúvida quando eu converso com vocês que estão, com você que está aí do outro lado e com as outras pessoas que passaram aqui, é que vocês são pessoas de destaque nas suas áreas. E aí a minha pergunta que fica daqui para frente, o que mais vocês querem?
Então, eu quero ser fiel a mim. Hoje em dia, eu quero ser fiel a mim. Eu fiz muita coisa, eu falei sobre não se deixar influenciar, mas eu fui vítima disso. Eu fiz várias coisas porque as pessoas esperavam que eu assim o fizesse. E hoje em dia eu quero ser fiel às coisas que eu acredito que podem mudar, né? O que você almeja, né, André? Em termos de estudo, tem amadurecido muito um doutorado, não pela questão do título, mas pela possibilidade de estudar dentro da expertise que eu tenho na área e poder agregar experiências que eu tenho aqui no ensino superior de mais de 20 anos com as práticas corporais de aventura. Outra coisa também, o trabalho para mim durante muito tempo foi a minha identificação. E tem uns 5 anos que eu tenho, e agora os 3 últimos anos, eu tenho tentado equalizar isto no sentido de que eu não sou o meu trabalho, né? É o que você coloca. Quem é a Andréia fora a Andréia que trabalha esporte de aventura? Então, hoje em dia, dedicar um tempo para as coisas que eu gosto de como criança, e muitas vezes as pessoas estranham quando eu falo, e eu tenho dito para quem é mais perto que eu tenho estado muito cansada e que eu quero me dar 1 ano ou meses sabáticos. As pessoas entendem isso como? Porque entende que você tem que produzir o tempo todo. E é isso que eu falo, não, eu tenho que ser fiel a mim. Então, hoje em dia, tenho caminhado. E aí, também, né, tentando viver um dia de cada vez, isso não quer dizer que eu não projete, mas de um tempo em off. Um tempo de off como? Fazendo, viajando, vendo coisas, né, desanuviando, repensando. Gosto muito de educação, não me vejo fora, mas eu observo que existem outros espaços que precisam ser ocupados, tá? Gosto muito dessa parte de gestão e empreendedorismo também, então tenho voltado, mas basicamente dentro daquilo que eu entendo, que eu estudo do lazer, eu tenho começado a me retirar, né? Não para sempre, mas no sentido de que agora é necessário algumas outras experiências. E acho isso muito autêntico, né? Porque eu vou ser professor de educação física sempre, mas eu posso ser outra coisa também. Porque não é porque alguns ciclos se fecham, se é que existem ciclos que se fecham, que necessariamente eles foram ruins. Mas para você ir adiante em algumas coisas, e tudo bem também se você quiser fazer a mesma coisa a vida toda, é necessário, às vezes, dar um tempo naquilo. E aí é toda uma questão de uma ruptura que você vai construindo, né? Mas é isso que me agrada. Eu não tenho grandes. É isso que não é que me agrada, é isso que eu projeto. Não tenho grandes coisas de wow. Não, eu penso nisso, na questão de ser fiel às coisas. E hoje em dia, esse momento mais off é uma coisa que eu tento estar caminhando para isso. Menos tempo de trabalho no dia, mais tempo para minhas leituras, para os meus filmes, para ficar com quem eu gosto, mas eu sempre morei muito longe da minha família e hoje em dia eu entendo e eu optei, tá, gente? Ninguém me colocou um tiro na cabeça, não, mas é aquilo. Eu quero tanto agradar o outro que às vezes eu me ausento daquilo que poderia me ser mais cotidiano e eu normalizo isso. Quando você fala em normalização, a gente normaliza relações de controle que a gente mesmo se impõe. Então é isso. E quando eu falo isso, licença sabática, eu não estou dizendo autolicença sabática, tá, gente? Porque eu não estudo, eu não trabalho em federal, não. Então aí eu mesmo tenho que me bancar, tá bom? Só para vocês entenderem. Mas eu penso como um momento de tipo sair da ilha, sabe? Para ver a ilha. Porque hoje em dia, com esses acontecimentos que são cotidianos, né, de cada um, alguém mais, eu repensei várias coisas. Eu ocupei várias coisas. Eu estava até falando com o Igor Ambrusch também, que é outro cara muito, muito pertinente na área de esporte de aventura. Um dia eu coloquei, o Juliano até brincou, onde é que anda, André? Eu escrevi no grupo que a gente tem, né? Correndo atrás de coisas que eu não tenho a menor identificação. Mas se eu ocupo um cargo, eu tenho que dar conta de fazer aquilo. Também não sou irresponsável. Mas hoje em dia, aquelas coisas que não estão mais me fazendo sentido, tudo bem, eu tenho deixado para o lado. E aí, nesse sentido que eu falo, que a Andréia, né, do futuro, que eu sou uma Andréia mais fiel, com uma vida, sinceramente, mais simples, menos corrida,
e com muita viagem. A viagem, assim, é uma coisa que me renova, né? E aí eu tô falando meio de matão mesmo, tá, gente? E não tô falando fora de Brasil, não. Eu tô falando andar muita coisa aqui dentro para depois sair lá fora. É isso. Um desejo bem simples, mas é isso. Eu vou fazer um adendo antes de a gente encerrar, que eu já ouvi muitas pessoas falando aqui para essa pergunta, que geralmente é a pergunta que eu fecho. E eu acho que a tua missão é mais difícil. E é o que eu já, pelo seguinte, quando a gente busca a gente mesmo, ainda mais na sociedade que a gente está, Oh. essa é a missão mais difícil. Essa é a missão mais difícil. E aposto, assim, tranquilamente, que muitos dos nossos colegas que estão aqui nos ouvindo hoje talvez saiam com algumas pulgas atrás da orelha de reflexão, porque é tanta correria, é tanta produção, é tanto excesso de muita coisa e de muita coisa negativa, principalmente o meio acadêmico. Aí eu estou falando, obviamente, principalmente porque é o que eu vivo, né? Não vou falar de outros meios que eu não estou ali presente. Sim. Mas essa busca por si mesmo é um puta desafio. Sim. É um puta desafio. Pode, sei lá, eu chego e falo assim, não, eu quero montar a próxima grande empresa ou entrar. Pode parecer um negócio muito difícil, mas eu mantenho uma frase que eu falei esses dias, porque eu acho que foi para minha mãe. A gente geralmente conversa no final de semana. Fazer o que eu já faço, para mim, é muito fácil. Assim, pode parecer difícil para as outras pessoas que estão observando de fora. Mas como já está no meu dia a dia, acordar de manhãzinha e ir trabalhando até o final da noite, deitar, dormir, acordar, voltar a trabalhar, é muito fácil para mim. Eu já estou habituado a fazer. Sim. Quando eu vou me dispor a não fazer, a abstinência que dá, e o termo é esse mesmo, que é um vício. Abstinência, é? Né? Assim, a abstinência que oferta isso, essa é a parte difícil de lidar. Então, assim, você colocar isso como um propósito de próximo passo, né? Eu acho, assim, de uma coragem muito grande e acho muito legal ouvir. Acho muito Mas legal ouvir. não é nem coragem, é uma necessidade eu vou dizer, de ser fiel a si mesmo. Eu posso dizer que é até de viver, não é nem de sobreviver, de viver. Porque é tanta coisa que acontece, né, Iago? A vida é um sopro, e aí você é convidada diariamente a repensar. E eu sou muito grata a tudo que eu passei, né, tudo que a academia me possibilitou, mas é porque se você não se afasta, o seu cotidiano, é isso que eu te falei, continua te forçando a fazer aquilo. E aí chega um momento que você tem que, pelo menos por um tempo, né? Enfim. Porque eu nunca pensei o que eu pensava hoje, tá, gente? Há 20 anos atrás eu não ia responder dessa questão, não. Veja, né? E provavelmente se a gente repetir isso daqui a 10 anos, eu vou estar falando outra coisa. Mas hoje em dia é isso que eu penso. E para isso, não é negar aquilo que eu vivi, mas é de pensar que, olha, nesse nicho aqui, eu vou tender a fazer as mesmas coisas sempre. E aí é por isso que, por exemplo, alguns colegas de algum capítulo de livro, vamos lá, não é que eu não tenho que escrever, é que eu não quero me submeter por hora à questão da escrita, que eu penso que tem que ser bem feita, é porque o meu grau de cansaço hoje em dia é tão grande. E por que eu estou tão cansada? Porque eu tenho me submetido a coisas e coisas e coisas. Então, opa, não é negar, mas por um tempo, porque olha só o que o mercado fica me falando, vamos produzir, professora, como assim? O tempo para passar. E que passe. Mas eu também vou passar. Agora, como eu vou passar, isso eu ainda posso decidir. E aí é nesse sentido que eu estou tentando. Se eu vou conseguir, eu não sei. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Excelente. Pessoal, eu vou fazer um breve agradecimento e a gente vai para as considerações finais. Eu queria muito agradecer ao SEV, de novo, antes da gente encerrar. E aí é um agradecimento diferente, eu fiz ontem também com o Leonardo e acho que a semana toda eu vou fazer isso, e depois eu tenho uma reunião amanhã. Hoje a gente está gravando numa sexta, tá, gente? É dia 10/6 essa gravação. Happy hour quase, tá, gente? Quase, falta pouco, um pouquinho.
E amanhã eu tenho a reunião com o Laércio, então vou fazer esse agradecimento agora e também vou fazer amanhã na reunião. E sim, reunião no sábado, tá, gente? Então, Isso aí, pessoal, bem-vindo. Que é o seguinte, a gente no meio acadêmico, a gente dificilmente teria essa conversa que a gente teve hoje. A gente dificilmente teria. E dificilmente teria por dois motivos. Um, pelo tema, que foi livre. A gente geralmente chega com a pastinha pronta de temas. Sem roteiros. Sem roteiro nenhum. E principalmente porque, como a gente é de áreas diferentes, a gente dificilmente, dentro da nossa área, que é a educação física, a gente se encontraria. Assim, a gente poderia se encontrar em Viçosa, a gente poderia se encontrar em outros espaços, mas dificilmente a gente se encontraria num congresso, dificilmente a gente se encontraria em algo que seria marcado para diálogos, né? A gente se encontraria de forma espontânea na vida, né? E a possibilidade que o SEB tem ofertado de trocar ideia com diferentes pessoas de diferentes áreas, é num processo enriquecedor gigantesco. Então, assim, o agradecimento que eu tenho ao professor Laércio e ao SEB de maneira geral, ao Kleber, que auxiliou nessa conversa diretamente, foi um dos caras que auxiliou diretamente nessa conversa. Então, assim, muita gente boa para agradecer. E antes de encerrar, se você tiver algum recado, alguma coisa que você queira falar, fique à vontade. Eu queria agradecer o convite, né, de sempre o carinho aí da academia, tá lembrando, não, e essa possibilidade agora de falar por trás de uma Andréia só, que não é a Andréia das práticas de aventura, mas é uma Andréia também que é cidadã, que tem sonhos, que passa perrengue como todo mundo. Parabenizar aí ao SEV, ao Laércio, agradecer ao Kleber e a você, Iago, que está aí, né, capitaneando esse projeto, que eu entendo como também um divisor de águas, à medida que traz um pouco do que a gente fala, no sentido de que a academia também deve ter esses espaços, né, de reflexão, de pontuação. Eu fiquei pensando aqui na hora que você estava falando, num congresso, provavelmente eu me perguntar, e aí, você tem produzido o quê? E tá tudo bem, é natural essa pergunta. Não, gente, de boa, é natural. Mas olha, não é porque eu não publiquei no Combrace que eu estou falando agora em termos acadêmicos, que o meu cotidiano diário não é de qualidade, não é porque eu não estou no quadro de uma federal que não é, e assim como vários outros. E é isso, porque eu sou assim, né? E é isso. A Andréia, a professora, é uma Andréia que vem antes. Eu não sou a Andréia da ESFA, que é a faculdade, meu nome é Andréia. Eu amo as coisas, mas eu também amo outras coisas. Eu desenho, enfim. Então é legal, porque, e é isso que eu quero chegar, porque resgata uma coisa que está sendo negada, que é o humano de cada um. Não estou romantizando, não, tá, gente? É porque isso também é ridicularizado, mas é humano. Quem é você? É uma pessoa que tem limitação, que sofre. Então, nesse sentido, essa troca de ideias, Iago, ela só vem agradecer. Né? Então, eu queria agradecer a todos, né? Desejar a galera do Congresso Brasileiro Internacional, né? Que eu tenho muito carinho. A gente sediou aqui o terceiro, né? Dentro do possível, tenho me aproximado de alguns diálogos aí, mas, como disse, tô me retirando assim, gradativamente por um tempo. E agradecer e te desejar sucesso. Quando colocar no ar aí, ó, por favor, me passa o link, né? Adorei também a possibilidade de conversar. E é isso, né? As relações. A academia propiciou isso a gente. Olha que legal. Olha como é que a gente pode ressignificar as coisas também, né? Então, parabéns aí para quem estiver nos vendo aí. Espero que a gente tenha feito uma boa companhia também, né? E sempre à disposição, né? Independente, você tem meu contato, Iago. Estou dentro da minha possibilidade também, que é possível, é preciso respeitar esses meus limites atuais, mas estou aí à disposição e só parabéns para todos envolvidos. Muito obrigado. Reforço que a contrapartida também é válida, então, assim. Quero trocar uma resenha, quero conversar, eu quero expressar uma coisa. O canal aqui está aberto. Adorei te conhecer na medida desse possível, né? Obviamente nessa distância do online, né? Que impede de eu tomar um café, que eu fiquei morrendo de vontade a conversa toda. Ô, Léo, você tomou cerveja, eu tomei café, tá bom? Aí, ó. E é engraçado isso, né, gente? O pessoal se diverte do outro lado e eu aqui não tô tomando água. Olha que vida.
Viu? Eu já vou avisando, já vou retirar meus agradecimentos ao SEV e quero estrutura, tá, gente? Eu quero, no mínimo, uma cafeteira agora aqui, Tá entendeu? vendo? Quero cafeteira e Trento. Senão não tem mais agradecimento. Brincadeira, vai ter agradecimento sim. Pessoal, primeiramente, antes de encerrar, André, muito obrigado pela conversa. Foi um prazerzaço te conhecer, prazerzaço te ouvir. O canal vai ficar de portas abertas para você eternamente. O quanto você quiser precisar falar, quiser compartilhar, eu vou te encher o saco e vou mandar mensagem mesmo. Ninguém mandou você falar isso em público. Está à disposição. E a todos vocês que estão aí do outro lado, saibam que esse espaço é para esse intuito mesmo. A gente passa muito tempo na academia e muito tempo nos locais de mercado, de maneira geral, e a academia é um deles, ainda mais hoje em dia. A gente passa muito tempo valorizando só as conquistas que vão estar no currículo. A gente passa muito tempo fazendo isso. E cada vez mais que passa, e quem já esteve dentro de uma universidade sabe disso, tem muitos professores que são pouquíssimo valorizados por conta disso, por não ter esse currículo tão recheado, mas que fizeram diferença na vida de cada um dos alunos que passaram na mão deles. E às vezes a relação quase que é inversa, em alguns pontos. Tá? Fica aí a crítica no geral. A gente deixa aí no ar. Quem quiser capta, quem não quiser também, fique à vontade. Quem tem ouvidos para escutar, que ouça. Exatamente. Então, assim, pessoal, reflitam sobre tudo isso que a gente conversou. Não precisam concordar com tudo. E se vocês quiserem, e eu acho muito legal, e peço sempre essa ajuda, porque agora a gente tem que ser youtuber também, André. A gente tem que fazer a parte youtuber. Então, assim, deixem a curtida aqui no vídeo se vocês gostaram da conversa. Compartilhem o vídeo. O YouTube, até a gente pegar a engrenagem boa nessa máquina que é o YouTube, ele vai dificultar de vez em quando, porque ele vai estar tentando entender o público que consome aqui. Então, assim, compartilhem o máximo possível. Se inscrevam no canal. Muita gente vai entrar aqui, eu sei que é chato se inscrever, porque você recebe notificação, mas faça isso. É muito bom para a gente. Ative o sininho para receber notificação. Então, vídeo novo, você recebe notificação e está tudo certo, tá? Você vai receber cada vídeo novo aqui do NS Podcast. E, novamente, André, muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês que estão aí do outro lado. Um beijo, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!